Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui os PIs, a Cris, o Erec e o Orô, e nós estamos desejando a todos vocês as boas-vindas. O assunto hoje é apaixonante, porque quem não gosta de falar de lar, docilar, de casa, de cafofo, de construção, né? Ainda mais nessa época que a gente precisa tanto ficar em casa, né? Eu sou a Vera Brito. Nós somos da plataforma Profissionais Inquietos. Se você ainda não nos conhece, por favor, visite o nosso site, profissionaisinquietos.com.br. Nós estamos no YouTube, Profissionais Inquietos. Nós estamos no Instagram, no Facebook. Então, esperamos a sua inscrição no nosso canal do YouTube, o like. Lá tem umas 30 apresentações com temas dos mais variados, voltados para desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, marketing digital, desenvolvimento profissional, uma diversidade. Essa mesma diversidade de conteúdos nós temos no nosso grupo do WhatsApp, o Inbox com os PIs. Então, se você ainda não está nele, não perca essa chance. Nós vamos começar. Hoje o nosso convidado é um engenheiro, ele vai fazer a própria apresentação, ele é carioca. Fique muito à vontade, nos próximos 40 minutos ele vai falar. Depois, quem tiver alguma perguntinha já pode colocar no chat. E depois tem um tempinho ainda para interagir com ele. Ele vai fazer uma apresentação, que nós estamos ansiosos para ouvi-lo. Então, a partir de agora, é contigo, Otávio. Ok, Vera, muito obrigado. Olá, galera, muito prazer. Um prazer enorme estar aqui, podendo apresentar para vocês a minha grande paixão, né, da vida. Uma paixão meio empurrada, meio aceita, mas aprendendo a amar, né? Quando eu era estudante, a gente não tinha nem entrado... Naquela época tinha vestibular, hoje não tem mais nem vestibular, Enem, não sei o quê. E eu fui fazer um teste de habilidades específicas e tal. Nos 2 testes que eu fiz, vai ser engenheiro, vai, meu filho, não perturba com outra coisa não, porque o seu perfil é só engenheiro, você não serve para mais nada. E aí eu fui fazer engenharia com alguma dificuldade depois dos primeiros anos, você se adapta e depois foi embora e realmente adorei. Eu brinco muito com quem está começando a engenharia ou quem consegue terminar. Muitos entram na faculdade de engenharia, poucos saem. É uma faculdade que ou você entra de cabeça, se dedica, ou você vai desistir no meio, ou vão desistir de você, né? Um dos dois. O que eu tenho desenvolvido já desde 2012, eu conheci, antes de 2012, nós tínhamos um projeto feito com na minha época era com prancheta, régua e nanquim, né, que a gente fazia os projetos, raspava. A tecnologia desenvolveu, foi para o AutoCAD, e antes do AutoCAD tinha o 3D Home Office, tinha outros programas que você já fazia, esses projetinhos, e o AutoCAD veio profissionalizar isso. O AutoCAD, inicialmente, ele foi desenvolvido para projetos, se eu não me engano, de ar-condicionado, e depois ele se expandiu para projetos de arquitetura, elétrica e outras coisas. Nos serviu durante muitos anos, e pouca coisa sendo inovada nesses anos, pelo menos do meu ponto de vista, né? Mas a Autodesk, que é uma pioneira até nesses programas, nessas coisas, conseguiu evoluir e desenvolveu. O AutoCAD, quando a gente desenha uma parede, a gente desenha uma parede, ele desenha linhas que representam uma parede. A gente pode até criar uma elevação nessa linha, pode criar alguma coisa, mas é desenho de linhas que você junta e vira uma figura. Quando a gente passou para o Revit, que até então ainda não tinha o nome de BIM, né? O Revit faz parte do BIM, o Revit não é o BIM. O BIM é muito mais amplo que o Revit. Quando a gente passou para o Revit, a gente começou a fazer a gente não chama nem de projetar, a gente chama de modelagem. Modelagem é porque a gente modela uma parede. É uma parede que tem tijolo,
tem argamassa, tem chapisco, tem emboço, tem pintura, ou tem revestimentos diversos, cerâmicas, fórmicas, e o piso é a mesma coisa, tem o miolo dele, tem... Então, com isso, você consegue quantificar cada elemento desses dentro do Revit, o que permite fazer um cálculo e gerar uma planilha. Então, mesmo você projetando, além de ter um aspecto visual muito melhor, você consegue quantificar todo o seu projeto de uma maneira muito mais simples do que a gente fazia antigamente, puxando, pegava a escala, né? E botava ali na planta para ver quantos metros era. Isso já é feito automaticamente no Revit. Você tem que fazer alguns comandos, mas é feito. E isso é maravilhoso, só por si só já é maravilhoso. E surgiu um aplicativo, acho que eu não sei quando surgiu, mas eu conheço há uns 2 anos, pelo menos, que pega essa minha planta feita em 3D, no Revit, e joga para a realidade aumentada. Realidade aumentada. O que é realidade aumentada? Realidade aumentada é eu pegar meu celular e conseguir andar dentro do meu projeto. Com a realidade aumentada, eu consigo andar, olhar para cima, olhar para o lado, olhar para o outro e ver o projeto dentro do meu celular, até dentro do próprio terreno onde eu quero construir o meu empreendimento. Isso já é legal, mas melhor, provavelmente a maioria das pessoas não sabem um dos maiores problemas que nós temos na construção civil é desperdício de material e a interferência de várias disciplinas. Por exemplo, o duto de ar-condicionado tem uma dimensão que vai passar num corredor estreito, mas o empreiteiro de instalação hidrossanitária passou o tubo de esgoto primeiro. Aí você vai passar o duto lá, não tem espaço para o seu duto. Ah, faz o quê? Fala com a arquiteta lá para baixar o forro, né? Daqui a pouco o forro está com 50 centímetros de altura, né? Então, o BIM veio, o Revit veio para resolver esse problema. Você vai dar a realidade aumentada para isso também. Você vai projetar e você vai entrar dentro do projeto. Olha, o tubo ali está atrapalhando a passagem do duto. Comunica com o projetista de hidráulica e de hidrossanitária. Olha, o teu tubo não pode passar por ali. Ali é o caminho do ar-condicionado. E você consegue ver esses erros que são comuns, né, de sobrepor projetos de uma maneira muito mais simples, de uma maneira muito mais óbvia, de uma maneira mais na fase de projeto. Que aqui no Brasil, pelo menos, a gente comete um erro muito grande, que é começa a construir e depois faz o projeto, né? Você começa a obra e tal, daí não, vamos fazer um projeto de arquitetura, que isso aqui está ficando grande demais. Ou a gente perde pouco tempo com o projeto, e que é o projeto para 1 semana, para 2 semanas, e aí, em vez da obra demorar 3 meses, ela demora 1 ano. Demora 1 ano e meio, não termina, o desperdício de material é absurdo. Então, é uma cabeça que a gente tem que mudar, a gente tem que planejar mais, projetar mais, para perder menos tempo na execução, que é onde você gasta mais dinheiro executando. Mas estou falando muito genericamente de tudo e vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação que eu montei para a gente entender um pouquinho do caminho que eu falei agora, tá? Dá licença. Então, aqui a primeira tela é BIM, Building Information Modeling, modelagem da informação na construção, né? Junto com o BIM, dentro do BIM e fora do BIM também, temos a realidade aumentada, que eu estava falando para vocês, e o passeio virtual. O passeio virtual é uma ferramenta disponibilizada pelo Revit, mas você faz no projeto, grava um vídeo e fica pronto. Não é que nem a realidade aumentada, que você vai alternando como você quiser, como você precisar, né? Essa é a tela de abertura. Nós tínhamos um trabalho que era com linhas e feito no AutoCAD. Nós também temos uma ferramenta que é excelente para modelagem, mas ela não é BIM, que é o SketchUp. SketchUp em inglês quer dizer rascunho.
Então, o SketchUp, ele é muito utilizado pelos arquitetos, de um modo geral, é muito utilizado por técnicos. Nós utilizamos nos trabalhos que fizemos na década de 2000, 2010, mas eles não trazem a informação. A diferença do Revit é que o elemento que você desenha, ele vem com informação. Uma parede é uma parede, a parede não é linha, a parede tem tijolo, o custo do tijolo é tanto, o tamanho do tijolo é tanto, é feito assim. Do lado direito aqui você já tem os programas que são BIM. Tem o Revit, que é da Autodesk, tem o QI Builder, que é da AutoQI, porque o Revit é da Autodesk, mas não é a única que está fazendo esses programas. O QI Builder é da AutoQI. E tem o Eberic, que é um programa que faz cálculo estrutural, modela a estrutura, que a gente fazia antigamente lá no lápis. Hoje em dia o Eberic já faz isso de uma forma maravilhosa. Temos o Navisworks, que é o programa que faz o planejamento junto com o Revit, faz uma interligação e você consegue fazer orçamento, planejamento. Tem o Syncro, tem o Vico. E tem o Orça Fácil. O Orça Fácil é um site que você, fazendo assinatura, obviamente, você consegue linkar o Navisworks com o Orça Fácil, e daí você gera o orçamento. O Orça Fácil tem preço de vários estados do Brasil, não vi ainda se ele tem de fora do Brasil, mas você consegue, é considerado uma ferramenta BIM, porque ele faz um sincronismo com o Navisworks e você consegue gerar um orçamento just in time, né? Na hora que você precisa. Aqui é um exemplo do AutoCAD, voltando ao que era, vou ler rapidamente aqui, estas plantas que foram e ainda são muito úteis, são simplesmente linhas representando, para quem entende, né? Paredes, telhados, etc. Aqui é uma plantinha da minha casa mesmo, que está aqui do lado direito, que você faz a planta baixa, você tem que desenhar a fachada lateral esquerda, a fachada lateral direita e a fachada frontal. Então, você tem que representar tudo isso. Quer fazer um corte, você tem que desenhar esse corte e olhar a planta toda hora e com uma possibilidade de erros muito grande, né? Porque você não está vendo a coisa como um todo. O Revit chegou para a gente não desenhar mais linhas, como eu já falei, a gente faz a modelagem. São elementos construtivos. E a gente utiliza sempre ferramentas compatíveis. Já se modela em 3D e as fachadas, os cortes e as elevações são geradas automaticamente dentro de uma planta só. No AutoCAD você precisava, modifiquei uma parede na planta de arquitetura, eu tenho que ir no projeto de elétrica e mudar essa parede, eu tenho que ir no corte mudar essa parede, eu tenho que ir na fachada mudar essa parede. No Revit você já é feito isso automaticamente. O que eu mexo numa parede, ela muda em todas as visões, em todas as interferências, o que me diminui muito a possibilidade de erro, né? Você consegue mexer uma coisa só e mexe em todos os projetos interligados a isso. Por exemplo, aqui é uma perspectiva da casa que estava lá naquela planta 2D, já feita no Revit, já com alguma cor, alguma coisa assim. Então, até para botar uma arvorezinha ali, que a gente tem uma caramboleira aqui na frente da casa, já fica simpático, né? O projeto com uma humanização, né? Tem a máquina de lavar roupa, o tanque. Então, você consegue já ter uma humanização da planta. Isso aqui é uma planta baixa gerada pelo Revit também, o corte. Eu não precisei desenhar nada disso. Eu desenhei a planta baixa lá no Revit e ele já gerou isso tudo. Você pode ajustar nos cortes, mas já é gerado automaticamente. Isso facilita muito e tira a possibilidade de erros, né? Isso aqui é mais uma planta mostrando as fachadas da casa. Então, o conceito BIM veio atender uma demanda de mercado. A gente fica cansado de ver erros de projeto que você tem que consertar a obra. Às vezes é erro do programa, às vezes é erro da interface aqui, né? O cara que fica na frente da cadeira, atrás da tela aqui, comete um erro no projeto, e o BIM veio tirar isso, a gente discutir isso tudo antes de construir. Eu errei, o Orozimba do meu grupo de estudo, ele vai lá e modifica. Otávio, tem que mudar aquela parede ali, porque está batendo com o duto de ar-condicionado ou com o duto de esgoto.
Então, a gente já se comunica e já avisa. E bate com um sonho que eu tinha antigo, porque eu tinha sempre esse sonho, não pode ser tão artesanal esse negócio, a coisa tem que ser muito mais intuitiva, tem que ser muito mais direta. Você mexeu na parede, você mexeu na parede, seja virtualmente, seja realmente. Não pode ser, essa linha aqui, ó, aí eu botava uma setinha com uma caixa de texto, assim, dizendo, isso aqui é uma parede. Não, o cara tem que ver que é uma parede. O próprio operário, né, que vai para a obra lá, se você bota um notebook, eu boto uma tela lá, passando para ele, que ele pode rolar o dedo assim e ver, não, essa parede aqui tem 3 metros de altura, essa parede aqui tem 2 metros de altura, então fica muito intuitivo para ele, né? Então, como eu digo aqui, há muito tempo eu imagino as obras com projetos resolvidos antes de ir para a obra, né? A gente poder ver como é que está ficando a obra antes de fazer. A gente consegue ver, inclusive, se o forro está mais baixo que a porta. O forro mais baixo que a porta, você vai abrir a porta, ela bate no forro. Parece uma besteira, mas quem está dentro da obra sabe que isso acontece com frequência e é sempre muito ruim, né? E a minha ideia é justamente que a gente consiga desenvolver isso, traga o BIM para mestre de obra, para técnicos, para arquitetos, para engenheiros e até para os operários na frente de guerra. Uma tela passando lá, o que vai ser, o que ele vai construir, e ele entendendo a importância do que ele está fazendo para aquilo acontecer, é muito melhor, né, do que você... Quando a gente fala em orçamento, a gente fala em BIM 4D, né? A gente fala dos 5Ds do BIM. Então, quando você joga o orçamento, é quantitativo do Revit ou do outro programa e joga para o Navisworks. Você pega a quantidade do Revit, joga para lá, linka com o Orça Fácil, você tem o orçamento. E com isso você consegue gerar um cronograma, que aí já é parte do BIM 5D. Então você faz um planejamento e um orçamento baseado na que você estava fazendo ali. Tudo fechado, tudo amarrado. Eu mexo no projeto lá, modifica aqui já. Eu peço para atualizar, ele já modifica aqui. Eu modifico na porta lá, não quero mais uma porta de pintado, eu quero uma porta de madeira envernizada, com a qualidade superior e tal. Já vai mudar no meu orçamento, já vai mudar no meu planejamento, o cronograma de desembolso vai ser diferente, tudo. Quer dizer, é uma outra realidade, é a realidade que a gente está querendo há muitos anos e agora está caminhando para resolver. As ferramentas que eu vou mostrar daqui a pouco os vídeos, um é o passeio virtual, que é de dentro do Revit, que você já anda e já vê a obra por dentro, né? A realidade aumentada é o que eu estava falando antes. Você anda com o celular, você chega... a realidade aumentada, inclusive, você gera um OCR lá, um code, né? Você imprime ele, bota na porta da obra, você chega com o celular, lê o code e você vê o projeto locado exatamente onde vai ser a construção. Isso é outra ferramenta fantástica que foi desenvolvida, né? Aqui é a imagem do Tony Stark, montando o projeto dele do Homem de Ferro. É assim que eu imagino os projetistas, muito em breve, a gente podendo projetar. Viu, Daniel Patrick? Fazendo os projetos já assim, com a tela na frente, assim, virtual, você jogando para lá, jogando para cá, botando um tubo ali, botando um tubo a colar, eliminando um tubo. Não, esse tubo não vai poder ficar aqui. Então, você consegue mexer isso na sua frente, aqui, talvez com óculos, talvez com uma lente, alguma coisa. Acho que com certeza. breve, Na parte industrial também já é amplamente utilizado também, tá? Muito bom. O Daniel é parceiraço aí. Aqui tem o meu e-mail que eu recebo e o meu zap e um tchau para essa apresentação. Tá bom? Espero que tenham gostado. Voltando para cá, eu vou compartilhar agora com vocês alguns vídeos. Primeiro eu vou passar o passeio virtual para que a gente possa entender o que é uma coisa e o que é a outra coisa, né? Esse é uma vista da realidade aumentada, eu filmando o projeto por dentro da casa. Aqui na sala de jantar, aqui é o balcão da cozinha, que divide a cozinha da sala de jantar.
onde temos o fogão, temos a pia da cozinha, a janela, e do lado de cá temos a parede contrária, onde fica a geladeira. Alguns elementos não apareceram nesse lançamento, são ajustes que ainda temos que fazer, como a geladeira e os armários. Aqui a porta de correr do corredor, do armário de roupa do corredor, e aqui o corredor, onde vamos para os quartos. E agora eu acho que eu consigo abrir ali, mas eu vou continuar com o passeio virtual para a gente não perder o fio da meada. Aí. E entrando no último quarto aqui, ali é uma porta que dá para a varanda. Aqui tem 2 seteiras. Tem uma cama que foi colocada no projeto, mas por algum motivo alguns elementos não estão aparecendo nessa exportação. Teremos que avaliar isso. Aqui é o closet. E aqui o banheiro da suíte. Então é isso, a gente consegue, a resolução não ficou muito boa desses vídeos, mas a gente consegue caminhar por dentro do projeto. Então, no passeio virtual, você consegue determinar um caminho, que no caso eu, projetista, escolho aqui, ó, vai caminhar para entrar na sala, vai na cozinha, vai no banheiro, e você não tem interferência nenhuma sobre isso. Com a realidade aumentada, você consegue escolher. Não, eu vou para a direita, vou para a esquerda, olho para cima, olho para baixo, vejo o tubo que está intercorrendo, interferindo na passagem, e você recebe isso tranquilamente e consegue perceber e modificar isso antes de mandar para o pedreiro fazer na obra, né? Senão o pobre do pedreiro é que leva. Você fez isso errado, não está cabendo os 2 aqui. Eu falei, não, eu fiz o que estava na planta que o senhor me deu. E você tem que engolir isso, porque a planta de arquitetura não tem o desenho de ar-condicionado nela, e não tem o desenho de esgoto nela, e não tem o desenho de água nela. São 4, 5 projetos para o cara olhar quando ele vai fazer, ele segue de arquitetura, porque é o que ele vai construir. Se vai caber ali o que o outro desenhou, ele não tem a menor ideia. É o gerenciamento das várias disciplinas. Isso, com a realidade aumentada, com o Revit, com essa possibilidade, você já articula isso de uma forma muito melhor, e o que ficar de problema ali, você resolve antes de construir. De repente tem que aumentar o corredor e diminuir o quarto, não sei. Talvez não seja boa essa solução, talvez em cima da parede do corredor não vá até o teto, a gente consiga passar por cima da parede fazendo outra solução. Tem muitas possibilidades, tem várias soluções de problemas que podem ser vistas antes. Os problemas não vão deixar de existir, tá? E isso, quando eu faço o projeto aqui, eu erro. Eu sei que eu vou errar todo dia eu sei que eu vou errar quando eu começo a fazer, porque talvez eu não esteja vendo alguma coisa. Mas como é um grupo de trabalho, o que facilita? A Ana Carmen, que está trabalhando comigo no grupo, pode pegar e olhar e falar, não, Otávio, está batendo ali o tubo, a janela está saindo fora da parede, a porta não está cabendo naquela parede. E a gente discute isso e melhora o projeto para todo mundo. Porque a hora que eu dou um projeto melhor para o meu instalador, para o meu fornecedor de projeto de instalações, ele me devolve um projeto melhor, já preocupado com isso. E eu consigo verificar se o que ele está me mandando é condizente com o que eu tenho de arquitetura. As grandes dificuldades são arquitetura, estrutura e ar-condicionado. E, às vezes, o projeto de esgoto. Os outros todos você tem um jeito sempre que você pode dar na obra, você dá algum jeito mais ou menos. Mas esses principais, a estrutura e a arquitetura, o arquiteto faz a planta lá e faz sem pilar. Aí manda para o cara de estrutura, vem com 5 pilares naquela parede ali, porque é um projeto amplo. O que você faz com isso? Você tem que devolver para o arquiteto, olha, precisamos pensar como é que vamos fazer isso aqui, ou botar um pilar a menos, ou botar um pilar a mais, devolver para o calculista, mas isso na fase de projeto, de previsão, e não na fase de que você está executando lá, botou os pilares todos, a arquiteto vai, mas não tinha pilar na minha parede aqui não, eu falei, eu sinto muito.
Precisa de pilar, senão o prédio vai cair, né? Então, é esse tipo de interferência que você tem nas obras hoje em dia, e não são poucos, quem trabalha em obras sabe que são muitos, é que você consegue visualizar antes. Você vai projetar, você vai planejar, e você só vai construir na hora que você tiver isso tudo já mais discutido, mais esmiuçado, mais apropriado, para você poder seguir. Que aí você pode pegar, mandar, vai cravar estaca lá. O cara, para cravar estaca, ele tem que saber onde é que vai ser o prédio. A estaca tem que segurar os blocos de concreto. Os blocos de concreto têm que segurar os pilares têm que segurar as vigas têm que segurar as lajes. Se você tira, se você não sabe onde é que vai ficar tudo isso, não adianta você querer começar a obra. Você vai fazer o tapume e o barraco de cimento. O resto está tudo engessado, porque onde você construir, você pode estar atrapalhando o projeto de arquitetura, por exemplo. Tá bom? Então é isso, eu peço desculpa aí, não deu para passar os vídeos todos, mas eram vídeos curtos, de 45 segundos, é o que dá para fazer, mas eu ainda estou apanhando um pouquinho do Zoom aí, mas vou testar e vou tentar aprimorar para, numa próxima oportunidade, trazer os vídeos aqui para o pessoal assistir. Muito obrigado, viu? Muito bacana, muito bacana. É interessante, né? A gente começa a se imaginar no ambiente e sonhar um pouco mais. Cris, você tem perguntas? Fica à vontade. Eu, na verdade, fiquei pensando assim, por que isso não tinha uns anos atrás quando eu construí minha casa, né? Porque realmente esse lance da coluna me fez lembrar que a gente chegou em casa e eu falei, ué, que tá esse poste no meio da sala, né? E são coisas que às vezes a gente na linha imagina uma coisa e depois acaba acontecendo outra. E por quê? Porque eu imaginei, né? A linha na minha cabeça tem um formato, uma estrutura, e lá não, mas eu fiquei assim curiosa com o processo do cliente, Otávio, como é que é o cliente enxergar essa casa, enxergar esse local, dar opinião, porque daí deve dar vontade de dizer, não, mas eu não vou querer o fogão desse lado, eu vou querer do outro lado, tira essa parede mais para lá, mais para cá, como é que é esse processo assim com o cliente, né, com a pessoa que está construindo, se imaginar e visitar a casa antes, né, de Mas começar a isso obra. que é o grande ganho, né? Você consegue esse tipo de preocupação, esse tipo de observação do cliente antes da parede estar construída, antes da instalação para o fogão, que normalmente é gás e elétrica, que hoje em dia tem, está instalado. Aí o cara vê lá e vai, não, esse fogão aí ficou muito ruim, não combina com a minha cortininha da janela. As mulheres são craques em fazer isso, e bota o fogão do outro lado, e você no projeto modifica alguma coisa ali, você tem um custo que é ínfimo diante do custo de uma obra. Se você for fazer na obra como é feito hoje em dia, é um absurdo. Você paga, aí o cliente não quer pagar o extra do próprio pobre do empreiteiro lá. Você quer, o tubo estava previsto vir para a parede da esquerda. Você quer que bote na parede da direita? Eu vou ter que quebrar o que eu fiz, perder o material que eu gastei lá e fazer outro material aqui, rasgar a parede, instalar o tubo. Quer dizer, isso é uma loucura total. Inclusive, eu E muda sou... muito, Otávio, a opinião dos clientes quando eles olham, visitam a planta e falam, nossa, não era isso que eu queria, ou exatamente isso que eu queria. Como é que é essa reação? Cara, normalmente, quando você vai e apresenta a realidade aumentada e tudo, a pessoa consegue ter uma visão crítica antecipada. Então, a pessoa consegue falar, não era isso que eu esperava. Eu construí um prédio alguns anos atrás e a gente até teve uma reunião com vários proprietários, pessoal de grande poder aquisitivo no Rio de Janeiro, e uma decoradora de um dos apartamentos, uma reunião séria discutindo o preço, uma discussão. A senhora tem alguma observação? Eu falei, não, eu preciso que as paredes estejam construídas para entrar no ambiente e sentir o ambiente. Eu, com a minha arrogância e com o meu preconceito, eu comentei com o cara do lado, eu vou dar um negócio para essa mulher sentir aí, porque sentir, ela tem que projetar antes, fazer antes, porque não tem essa, ela tem que entender de projeto, tem que saber ler projeto, tem que fazer... Eu resolvo esse problema dela hoje com esse problema, com o Revit, com a realidade aumentada. Ela vai poder sentir-se dentro do apartamento. Aliás, justiça seja feita.
o projeto dela para aquele prédio, dos apartamentos daquele prédio, foi o melhor de todos, disparado. Ela sentiu o ambiente, fez muito bem para o proprietário. Ficou muito melhor. O meu preconceito eu guardei no bolso, depois eu botei no chão e pisei em cima, e foi uma visão machista e preconceituosa da minha parte naquela época. Ainda bem que já tem muito tempo, já mudei bastante. Mas é isso que a gente precisa perceber. Cada um sente a obra de uma maneira, cada um percebe de uma maneira diferente. Eu tenho a minha visão muito lógica, muito objetiva, muito direta. De repente, a pessoa não tem, outra pessoa, o EREC não tem. O EREC precisa estar no lugar para sentir, olha, onde é que bate o sol da manhã? Onde é que isso é importantíssimo? Onde é que a porta está em frente à janela? Né? Vamos fazer o feng shui da casa. A gente aqui em casa fez, a Fernanda, minha mulher, ela é especialista nisso, agora virou especialista lendo livro lá, né? E a gente adotou algumas técnicas do Feng Shui para mudar algumas posições de porta e janela, porque isso interfere diretamente no ciclo energético e no ciclo de ar da casa, na ventilação da casa, né? É muito interessante, tem muito assunto para a gente discutir. Hoje em dia, o último prédio que eu fiz, a gente fez captação solar em cima do prédio, para gerar energia para o prédio, para diminuir a conta de luz. E tinha um ambiente, uma plantação feita com substrato em cima das telhas, lá no telhado, que refrigeraram muito. E, além disso, tinha reaproveitamento de água de chuva. A água dos vasos e mictório. O mictório não tinha água, era um mictório sem água. Mas os vasos todos e parte de molhar jardim, essas coisas, eram feitas com águas reaproveitadas de chuva. Tinha uma cisterna só para água de chuva. Então, já tem gente trabalhando com isso, já tem gente construindo assim. Eu estou muito otimista com o que a gente vai fazer daqui para frente. Obrigado, pessoal. Otávio, desculpa, Vera. Não, eu só ia comentar que bom que você tem previsto nos projetos já sustentabilidade, mas no início da sua apresentação você falou em orçamento, um aspecto de orçamento. O BIM contempla isso também? Vai em paralelo e montando o orçamento de compra dos materiais, dos profissionais, isso é integrado? Você consegue gerenciar também isso hoje? Com o Navisworks integrado com o BIM, com o Revit, você consegue fazer isso sim. O Navisworks ele tem um pouco, não sei se vocês já ouviram falar do Project, que é da Microsoft Project, que faz um cronograma, que tem custo, tem disponibilidade de mão de obra, tem tudo isso. O Navisworks substitui o Project nessa. O Project não é BIM, mas pode ser usado também em paralelo com o BIM, mas o Navisworks trabalha com o BIM, direto com ele. E você consegue orçamentar tudo, e você consegue discutir, você consegue melhorar. Não, essa obra nesse preço eu não consigo fazer. Então, você muda no projeto, atualiza o orçamento, e como a gente faz normalmente nas obras comuns. Só que de uma maneira muito mais fácil, né? Você consegue isso com uma maneira muito mais direta ali, sem... Espera aí que eu vou mandar para o meu pessoal de orçamento lá, vai demorar 10 dias para eles refazerem todo o orçamento. Não. Se você tem uma quantidade lá e tem um preço unitário, você gera isso de uma maneira muito mais imediata, né? Quase que no mesmo dia você devolve para o cliente, ó, mudando de granito para pedra São Tomé, o teu custo diminui tanto. E resolve, né? Interessante. Antes de passar para o ouro, eu vou pedir que o Daniel faça o comentário dele. Daniel, fique à vontade. A Marli falou que é muito bacana que você reconheça o seu preconceito, uma situação muito humana, te parabenizou por isso, tá? Então, Daniel, depois o ouro, depois Ana Carmen, por favor. Muito bem explanado, Otávio, muito bem explicado realmente a apresentação também, os vídeos, dá realmente uma visão para quem não conhece como é que é o ambiente, como é que é o ambiente da plataforma, como é que funciona. O que eu estava comentando é que também é uma excelente ferramenta de vendas, né? Você tem a maquete eletrônica ali, e você está com o prédio também, você compartilha isso com os clientes, você pega a opinião. E também, eu vou puxar aqui um pouquinho aqui só para dar uma abrangência, aí você está falando de indústria 4.0, muito utilizado também na realidade aumentada nas máquinas. Hoje a pessoa não precisa mais abrir o equipamento todo para ver como é que é. Ele coloca o tablet lá e ele vai abrindo virtualmente e já vai acessando, já vai fazendo o que deve ser feito, a manutenção e tudo mais. Então,
Só para parabenizar mesmo aí a apresentação e a disponibilidade de compartilhar isso com a gente. Obrigado, Daniel. A sua observação é muito importante para mim. O Daniel é engenheiro também, trabalhamos junto no biodiesel, e a visão dele é muito mecatrônica. Ele foi formado em mecatrônica antes de ser engenheiro eletricista, então tem a visão de equipamento, uma visão, e ter essa observação dele aí é muito gratificante também. E esse sotaquezinho dele aí é porque ele é cearense, viu? Está lá na Europa agora, mas é um sotaquezinho de cearense. Cearense lá do quente. Aqui vim buscar o ouro de volta aqui dos portugueses aqui. Vou levar de volta para o Brasil depois. Bacana, Daniel. Bem-vindo. Orô? O Daniel só não falou pronto. Né? Pois pronto. Vamos a isso. Eu comentar com o Otávio o seguinte, na esteira disso de que você falou, que o Daniel também comentou, a realidade aumentada tem sido uma grande ferramenta para as imobiliárias no aspecto de venda. Eu vi algum tempo atrás, eu fiz uma mentoria para um gestor imobiliário, e eu fiz algumas pesquisas e eu fiquei impressionado com esse tipo de ferramenta. Eu estava uma dessas empresas, a MRV, uma das pioneiras que começou. Então, hoje, o portfólio delas, de vendas, de 20% a 30% já é venda virtual. Então, o que acontece? O técnico da imobiliária, ele vai lá, ele pode fazer ao mesmo tempo, online, em tempo real, para o proprietário, né, que está em qualquer lugar aí do mundo, né, em realidade, usando ferramenta de realidade aumentada, dando uma visão do prédio inteiro. Inclusive, algumas partes do projeto, se ele quiser, digamos que o cara que está comprando é um engenheiro, ele quer saber, olha, como é que está essa parte escondida, né, que o cliente não vê, que está atrás da parede, ele pode ver. Então, ele está vendo a parte interna, como é que está a disposição, né, daquele apartamento, que fala apartamento mobiliado, né, num lançamento, por exemplo. Modelo, né? E se ele conhece de engenharia, ele pode receber também algumas partes da parte hidráulica, da parte de elétrica, águas fluviais, enfim, todo esse aspecto. Então, ele, dentro da casa dele, confortavelmente, naquela TV de 52 polegadas, ele está vendo o apartamento inteirinho que ele vai comprar. Então, isso é uma ferramenta de marketing hoje que está sendo muito utilizada por imobiliárias para fazer locação, venda e para as incorporadoras, para as MRV, enfim, as empresas que estão vendendo apartamento. Isso é uma ferramenta fantástica. Eu enxergo ainda muito mais longe que isso, sabe, Ouro? Além da parte de arquitetura e engenharia, que é o meu meio que eu costumo... Eu enxergo isso avançando para a biomédica mesmo, para você, em vez do cara ficar abrindo cadáver, o cara abre um corpo virtual ali, em 3D, olha dentro como é que não é, tudo que já se conhece, né? Para que você ficar sujeitando a pessoa a mexer com cadáveres e trabalhando com corpos humanos, talvez seja uma maneira. Tem lugares até que deve ter dificuldade disso, não tem tantas mortes. Eu fiquei bem contido na parte de engenharia. Se a gente vai falar de realidade virtual de uma forma ampla, meu amigo, a gente vai ter assunto aqui para até amanhã cedo, né? No varejo, no esporte, na medicina. Cara, o que você imaginar, a gente vai conversar 3 horas aqui só para fazer resumo disso. Agora, voltando para a arquitetura, a planta de venda, o que a gente vê muito nesses papéis que entregam nas ruas e tudo, é o quarto que cabe, esses apartamentos mínimos que estão construindo hoje em dia, cabe uma cama, uma mesa e um armário. Só que a cama, a mesa e o armário estão com tamanho diminuído ali, e só cabe aquele da planta, porque nenhum que existe no mercado cabe ali, né?
você fazendo o projeto em Revit, no BIM, e esse tipo de responsabilidade é muito mais levado a sério. Se couber uma cama ali, é uma cama que cabe ali. Né? Antes de passar para a Ana Carmen, dá um instantinho só que eu vou fazer uma outra questão que eu ouvi ouvindo alguns vídeos. Tá? A pessoa, o coproprietário da incorporadora, ele estava comentando o seguinte: por conta de toda essa situação de pandemia que a gente vive, uma determinada faixa de compradores, determinados nichos de compradores, tá? Eles estão conhecendo mais a casa deles agora, o que era simplesmente porque o cara, ele saía às 7 horas da manhã, ele chegava às 10 da noite e ele não conhecia a casa dele. Ele está o dia inteiro na casa dele, praticamente. Ele está conhecendo a casa dele. Então, o próximo apartamento que ele vai comprar, a próxima casa que ele vai mandar fazer, já vai ser um projeto dele. Ele falou, ele comentou, esse cara aí, esqueci o nome da construtora lá. Ele falou, isso já estava começando a acontecer em São Paulo, tá? E no Rio, se não me engano. As pessoas, os proprietários já estavam procurando as incorporadoras, tá? Fala, olha, eu quero projetar minha casa agora, tá? Porque na casa que eu moro, há 2 anos atrás, eu achava que ela era o paraíso. E eu descobri que não é, porque agora eu conheço a casa que eu moro, né? E eu não conhecia. Então, um dos resultados, das consequências, né, de atitudes, de comportamento do consumidor, tá, é o cara que ele tem condições de comprar um imóvel de uma faixa X, tal, aquele cara que pode pedir para a construtora que construa o apartamento, a casa dele, do jeito que ele quer. Isso você vê no mercado, isso já está acontecendo? Você tem... O que você fala disso? Não, isso já está acontecendo direto, isso sempre aconteceu, na verdade sempre aconteceu. O prédio que eu construí em Ipanema, que deu esse problema da decoradora, cada apartamento era de um diretor de banco, com um nível muito alto, e cada um era de um jeito. Um banheiro era aqui, o outro banheiro era lá, tivemos que fazer laje de cogumelo para atender o gabarito, tivemos que fazer umas soluções bem diferentes na época. E acontece direto isso. Você tem, principalmente com as pessoas de alto poder aquisitivo. O cara quer o melhor para ele. E o que é o melhor para ele? Do jeito que a gente está evoluindo, não sei. Hoje em dia, uma obra no shopping que eu fiz, o detetor de fumaça lá é por Wi-Fi. Não tem fio mais o detetor de fumaça. Aqui em São Paulo, que eu tive lá. Na outra que eu estou agora lá é com fio. Quer dizer, a coisa não evoluiu da mesma forma para todos, né? Mas tem acontecido muita coisa legal e não dá para ficar parado. A gente tem que evoluir e está pronto, porque ainda vai evoluir muito. Ana Carmen tinha uma pergunta, Vera. Sim, a Ana, além de arquiteta, ela é do ramo imobiliário, então ela conhece muito bem essa realidade sobre desenhar uma cama, que na verdade só existe no projeto, e ela deve estar sentindo na pele essa realidade. Ana, fique à vontade. Na verdade, a gente sempre foi um pouco crítica com essa questão de modificar as dimensões dos móveis para caber em plantas. E a gente normalmente já vê, a gente olhando já sabe se foi feito errado ou não, né? Eu sempre verifico isso. Hoje, como eu estou iniciando na área imobiliária, eu tenho visto que os projetos que estão sendo apresentados estão tendo essa preocupação de realmente estar realmente bem dimensionados para que o cliente tenha realmente a noção do mobiliário dentro do imóvel. E uma coisa também que está sendo bem interessante é a aplicação, né, da utilização de vídeos, tudo.
Eu já fiz o Revit há uns 4 anos atrás e tenho usado menos agora, mas eu achei sempre muito importante essa condição de você estar trocando o projeto com os outros profissionais para realmente ter muito menos problema de obra, né? Agora, sempre tivemos o problema, eu que acompanho obra, do cliente ficar mudando, gente. Isso também é uma coisa que hoje, com essa realidade aumentada, com o tour virtual, a pessoa consegue visualizar melhor o imóvel e a tendência realmente é resolver os problemas antes da obra, né? Para não ter retrabalho, para não ter problema com elétrica e hidráulica, como foi comentado, a mudança de fogão, de geladeira. Se você não resolver no projeto, vai ter despesa de obra. E só um comentário aqui. Que eu conheço, eu acho que a gente não vai eliminar esse problema, não. A gente pode conseguir diminuir, mas o ser humano é um ser que está sempre querendo mudar, né? Verdade. E a questão do pilar no meio do caminho, qual é a solução que nós, arquitetos, usamos? Põe espelho em toda a volta que ele some. Mas muito obrigada, eu não tinha assistido ainda a apresentação que teve do IEP, agora eu entendi o que é a realidade aumentada, que eu estava curiosa. Obrigado. Muito obrigada. Cris, sua próxima pergunta. Não, eu acabei juntando mesmo as coisas, né, e emendei ali que a curiosidade bem dessa questão do cliente que vive mudando. Eu falei, nossa, deve ser uma maravilha poder mudar agora tudo no computador, né? E assimila, e pensa, e revê, e pensa. Acho que do ponto de vista do cliente, eu como já vivi construção de casa do zero, a gente depois de uma terceira, quarta, quinta, sexta vez que quer mudar uma coisa, a gente já fica assim, ai, mas que chato, eu pedi de novo, né? E aí quando chega na obra, você fala assim, poxa vida, eu devia ter pedido, né? Vou ter que conviver com isso pro resto da vida. Então, essas coisas assim realmente traz outra perspectiva de encarar as coisas e eu acho que só vem ajudar mesmo. O papel, né, o computador vai facilitar muito esse retrabalho e a gente juntando, como a Vera falou, a parte, né, de ambiental, precisamos mesmo, né, evitar esse desperdício, principalmente na obra. Eu acho que isso é bem importante. Então, eu meio que me emendei, a Ana e o Otávio e o Daniel, eles acabaram comentando as outras questões que eu estava ali com dúvida. Uhum. Obrigada, gente, obrigada. O Erec traz uma questão nova. Erec, por favor. Oi, Otávio, eu até ia comentar com você, o meu curso técnico foi de design arquitetônico, você imagina, lá em 80 e poucos, quando você falou de régua T, etc., eu tenho aqui guardada com carinho aquela régua das escalas, né? Então, é bem legal e eu gosto muito disso. E eu tenho visto agora, acompanhado, porque eu me interesso bastante por essa parte de automação também. Aliás, não fiz mecatrônica porque eu gostaria de algo industrial voltado para o condomínio, a casa, a residência. E está voltando agora com os internet das coisas, né? Então, essa parte elétrica, lógica, ela começa a ter um outro significado, né? Então, como é que vocês estão vendo isso? Já é uma preocupação? Você falou, né, das casas com captação solar, captação de chuva. Isso já é uma preocupação de todos ou só alguns que estão na frente vendo isso? Como é que está a média aí de mercado? Como é que você vê isso? Não, poucos, muito poucos. Eu acho que, por exemplo, a Prefeitura do Rio, há alguns anos atrás, quando eu fiz esse prédio lá, ela estava dando um certificado de obra amiga do ambiente, um nome diferente, mas o que o proprietário ganhava de benefício a nível fiscal não pagava o investimento que ele tinha na obra. Então, ele fez aquilo porque ele decidiu fazer aquilo, porque ele quis fazer aquilo, ele podia fazer aquilo.
E ele decidiu fazer aquilo, teve uma visão muito mais ampla da coisa, que não é pelo que o benefício que o governante vai me dar. Eu vou fazer porque é um benefício que eu vou fazer para o mundo e o benefício que eu vou fazer para mim, né? Então, é assim que eu entendo o que ele fez. Agora, eu não vejo muitos locais com esse tipo de pensamento, mas eu estou muito confiante que isso vai cada vez mais ampliar, a gente trazendo as experiências, as pessoas trazendo as experiências, a gente consegue que isso vai entrando no consciente, no subconsciente coletivo, né? Para que as pessoas já pensem nisso, né? Aproveitamento de água de chuva é só aumentar a conta da SEDAI, que as pessoas passam a se preocupar com isso. Triplica a conta da companhia de água para ver se as pessoas não se preocupam em aproveitar a água de chuva. Se preocupam em botar uma caixa acoplada em vez da válvula, que gasta muito mais. Né? Mexe no bolso que as pessoas se preocupam. Joia, obrigado. Bacana, bacana. Nossa, a gente fica... Eu fiquei aqui com o meu projeto, né? Aqui, imaginando caminhar por ele, como seria, né? Estou doida para conhecer, fazer uma degustação dessa ferramenta com o projeto que a Ana já desenvolveu aqui para a reforma de uma residência. É bem interessante. Estamos indo para o final, Otávio, parabéns. Ana, eu quero fazer uma pergunta. Claro, Marli. Eu quero perguntar para o Otávio duas coisas. Se essa beleza de se passear dentro da obra, tudo, se isso dá para comprar numa reforma de um imóvel. E a segunda coisa, se a nossa legislação tem um imóvel de tamanho mínimo, porque eu tive vendo um imóvel para um filho agora faz umas 2 semanas, que uma pessoa de 100 quilos não passa na porta. É uma coisa mas tão minúscula que vende o quarto como uma suíte, que a porta teve que ser sanfona porque não tinha espaço para abrir. Eu nunca vi algo tão pequeno. Existe uma legislação que tem que ter um mínimo ou não existe isso? Uma curiosidade. Existe sim, tem um código de posturas do município que tem que ser atendido, tem as dimensões mínimas que tem que ser atendidas. Agora, o que a gente vê, minha ex-mulher mora com meus filhos lá em Águas Claras, perto de Brasília, eu vejo aqui no Recreio dos Bandeirantes, cada vez mais se construindo apertamentos e não apartamentos. Os apartamentos de 60, 70 metros quadrados, com 3 quartos, sendo um suíte. Eu falo, onde é que cabe, né? Porque a minha casa aqui tem 100 metros quadrados, tem 3 quartos e uma suíte. É um pouco grande a casa e tudo, mas de 60 metros quadrados, 3 quartos e uma suíte, então a sala... O sofá fica colado na parede da televisão, né? Então a sala de jantar não cabe à mesa, o quarto tem que botar a porta sanfona em vez de botar a porta de abrir. E não é os governos que estão fazendo isso. As construtoras, querendo reduzir o investimento, reduz o tamanho do apartamento e diz que é um 3 quartos, sendo um suíte. E não causa nenhuma ilegalidade ali, mas dimensões mínimas têm que ser atendidas, até porque hoje em dia tem que atender as dimensões mínimas para acessibilidade. Se tiver algum cadeirante, não é uma pessoa gorda de 100 quilos, uma pessoa gorda de 100 quilos não ocupa o mesmo espaço que uma cadeira de rodas, que tem que ter abertura da porta, tem que ter... Agora, tudo isso tem que ser questionado antes de você comprar um apartamento. Com a realidade aumentada, você vai ver que o de 100 quilos não passa na porta antes de comprar o apartamento, né? Pelo menos. E vale para reforma, vale para pequenas casas, para pequenos apartamentos. A ideia não é que isso aqui vire uma ferramenta para quem tem grande poder aquisitivo. A ideia é que a realidade aumentada, que o BIM seja para todas as construções, que você possa começar a construir. Quando você vai comprar 1 quilo de batata, você pergunta no Presunic, procura no Extra, procura no Carrefour, procura na feira, você vê o que está melhor e que tem o melhor preço. Tem que ser assim também com as obras, tem que ser assim com os projetos também. Mas não adianta, você vai encontrar projeto ruim, como você consegue encontrar batata vencida para comprar. Tem bons profissionais na engenharia, como tem maus profissionais na engenharia, na arquitetura também.
como tem na medicina, como tem na advocacia, como tem nos profissionais de mecatrônica, tem bons e tem maus profissionais. O que a gente tem que fazer brilhar são os bons profissionais, são as boas iniciativas, para que a gente crie uma corrente de bem, de fazer o bem, não importa quem. Bacana, bem colocado, né? Novos profissionais, novas mentalidades. Obrigada, Marli, pela pergunta. Mais alguém tem pergunta? Fernandinha quer se manifestar? Você é suspeita, mas está aberto o microfone. Eu gostei muito da apresentação. Eu sou muito visual, então, e sou muito também de sentir essa energia, como ele falou, então acho sensacional essas ferramentas, porque a gente tem noção. E o BIM aí, então, para que tudo fique integrado, né? Eu achei maravilhoso. Poupa muita gente, muito material, né? Eu achei muito, muito bacana. E tomara que todo mundo comece a usar, que poupa a nossa natureza também, né? Isso Obrigada mesmo. aí, gostei de conhecer vocês. Tá bom? Prazer é nosso. Bem-vinda, esteja conosco no nosso coworking virtual toda sexta-feira, né? A gente está encerrando esse, mas antes disso, o Erec vai falar quem é nosso próximo convidado semana que vem, Erec? É uma pessoa muito especial, né? É mesmo? Acho que ela podia falar, hein? Hein, Cris? Ela quer dar uma palhinha? Semana que vem é Dá uma Cris palhinha, isso é Guimarães. ótimo. Ai, gente do céu, que delícia, né? Ó, tá uma beleza. Então, semana que vem, a gente vai conversar um pouquinho sobre mudança, amadurecimento e telômeros. São esses carinhas aí que estão no nosso DNA e fazem uma diferença danada com a relação do estresse, com a relação do nosso processo de crescimento física e emocionalmente, porque eles são sensíveis às emoções. Então, as nossas emoções transformam, sim, a forma com que o nosso DNA se manifesta. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque 2020 merece falar sobre mudança, né? Foi muita coisa nesse ano. E o que essa mudança toda faz na vida da gente. E o que a gente pode fazer para ajudar o nosso corpo a envelhecermos, a amadurecermos com mais saúde, com mais qualidade de vida, né? Chegar aos mais altos anos com um bom discernimento, com uma boa saúde, uma boa disposição. Então, a conversa vai seguir por esse rumo a semana que vem. Espero que vocês gostem. Né? Eu, como instrutora de Mindfulness, é um assunto que sempre me chama atenção, a influência da meditação sobre o nosso organismo, porque minha formação é na área da saúde, é em farmácia, então não tem como separar. E quando a gente descobre uma coisa nova, a gente quer compartilhar. Então, semana que vem, compartilhar um pouquinho aí todas essas questões do estresse, do nosso amadurecimento, do do como nós reagimos à mudança, né? Os benefícios e os malefícios desse nosso 2020, porque tem coisa boa que aconteceu nele, gente. Tem sim, a gente vai ver. Ok. Então, semana que vem estejamos de novo aqui para assistir a Cris. Otávio, mais uma vez, obrigado. Obrigada, Erec, Orozimba, a todos os presentes, né? Tenham uma boa noite. Cris, aquele nosso tradicional encerramento. Nosso encerramento, vamos colocar a nossa mãozinha assim, né? Oi, Erec, tá faltando você, isso! Galera, muito obrigada. Fechamos Pessoal, a nossa... Eu não posso deixar de agradecer a vocês pela oportunidade, né, de falar aqui para vocês e para quem assistiu no YouTube também, porque não é todo mundo que está disposto a ouvir a gente, e a gente, às vezes, tem as coisas legais para passar, e quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou vai ter que esperar a próxima oportunidade, né? Até então, agora. O Victor está chegando, vamos esperá-lo para a gente tirar a nossa foto, que vai para o nosso
para as nossas redes, nos acompanhe no Facebook, Instagram, YouTube, venha para o nosso inbox com os PIs e esteja conosco no coworking virtual da próxima semana, e depois teremos o nosso encerramento, que excepcionalmente será numa quinta-feira, dia 3 de dezembro, mas em grande estilo. Cris. Oi. Não, que falou em grande estilo, nosso dia 3, assim, gente, vai ser muito gostoso. Nós vamos ter uma palestra sobre vinhos, sobre como o vinho mudou a vida de uma pessoa que saiu do ambiente, né, executivo para viver do turismo do vinho. E depois da nossa conversa, ele vai fazer um momento, né, que nos ensinará a brincar de enólogo, né? O pessoal que se inscreveu vai receber as garrafas em casa. Infelizmente, o prazo já encerrou hoje, né? Quem se inscreveu, quem não vai ficar só chupando dedinho ali, olhando e aprendendo teoricamente como que a gente constrói um blend de vinho. Isso tudo regado, assim, à inspiração da vida dessa pessoa, do Arthur, né? Ele é brasileiro e radicado no Chile. Vai falar para a gente lá do Chile, olha só que chique, vamos encerrar em chave de ouro mesmo, como diz a Vera. E nessa conversa, né, vivendo o turismo do vinho, vem a pandemia. O que você faz com o turismo na pandemia? E aí ele vai contar para a gente essa história lá no dia 3 de dezembro. Ok. Eu queria falar uma coisa, o Vitor Hugo, que entrou agora aí, ele é o professor, o criador do curso que eu já comprei, já acompanho as lives dele, é Vitor Hugo do BIM na Real. Então, enquanto conhece muito mais BIM do que eu aprendo muita coisa com ele sempre, e é um grande cara, viu? Além de tocar uma guitarra de primeira. Ok, bem-vindo, Victor. Foi uma apresentação muito bacana, tá? Estamos encerrando, então, essa apresentação no início da semana já está disponível. Então, Otávio, para os seus alunos, clientes, amigos, né? E quem gosta do assunto e se interessa por construção, essa é uma oportunidade de conhecer essa novidade, o BIM. Então, boa noite, gente. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada. Até semana que vem. Boa noite. Obrigado, pessoal.